Oi, obrigado por ter se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão e cenários, dessa vez falando sobre agosto de 2025. Como sempre, eu estou aqui com minha sócia e nossa CIO, Magali Bin. Magali, obrigado por ter se juntado a nós. Prazer é meu, Pedro. Resultados de agosto muito bons, foi um mês forte para investimentos. Os ativos de risco têm um olhar muito mais construtivo, tiveram um olhar muito mais construtivo ao longo de agosto, vindo de fora do Brasil. Consequentemente, os resultados de todos os nossos superfundos ligados a Brasil performaram muito bem. O fundo internacional se comportou exatamente como a gente o construiu, com uma correlação negativa e inversa, ou seja, foi um mês muito bom para todos vocês que são nossos clientes. Para falar um pouco mais sobre o resultado de cada um dos superfundos da Fiduc, mas, sobretudo, para dar para traçar um cenário sobre aquilo que aconteceu e que a gente está olhando em relação ao futuro, Magali. Perfeito, Pedro. Bom, como a gente sempre gosta de começar essa reunião, a gente lembra, né, que a Fiduc entrega uma solução de investimentos, né? A gente não tem uma oferta baseada em produtos, né? E aqui nessa reunião mensal, a gente fala sobre o resultado, principalmente das alocações, também dos fundos que compõem essas alocações, para que as pessoas entendam, né, como a dinâmica do mercado afeta cada um dos fundos. Então, a gente vai começar falando do cenário externo, depois a gente passa para o Brasil, e eu vou começar a compartilhar a apresentação. Então, os dados, internacionais estão aqui do lado esquerdo. Dados de emprego mais fracos na economia americana praticamente selaram a expectativa que vai haver um corte de juros, provavelmente esse mês, lá fora. A questão central para o mercado é calibrar qual vai ser a magnitude desse primeiro corte e, sobretudo, qual vai ser a extensão, né, total, do afrouxamento monetário que a gente vai ver por lá. E isso vai depender muito do que acontecer com a atividade, né, que está mostrando sinais de enfraquecimento, e também do comportamento da inflação, né? Ontem a gente teve um dado de inflação pior, né? Assim, talvez melhor para corte de juros, né? Porque foi mais baixo do que o esperado, e hoje a gente teve um pouco acima do esperado. Então, inflação e atividade vão calibrar, né, qual vai ser o tamanho, intensidade e ritmo, de cortes dos juros lá fora. Então, a gente viu, esse pano de fundo, de queda de juros como um cenário construtivo, né? A maior parte dos ativos de risco no mercado internacional subiram. Destaque aqui para bolsas da Ásia, né, como a China. Também tivemos bons desempenhos dos mercados emergentes, da Europa. É, as commodities também se valorizaram no geral. Destaque aqui para o ouro, né, que subiu mais 5% nesse mês. E destaques negativos para o petróleo, que caiu quase 8%, tanto refletindo aumentos de produção e também preocupações com a demanda, e o dólar, né, que caiu contra uma cesta de moedas, não contra o real, mas contra uma cesta de moedas de países mais desenvolvidos, caiu 2,3%, também refletindo esse cenário de juros mais baixos, porque isso significa, né, juros mais baixos, que fluxo para Estados Unidos diminui e para o resto do mundo aumenta. Então, essa tendência de enfraquecimento do dólar normalmente segue a tendência de queda de juros lá fora. Aqui cabe lembrar, de novo, que juro mais baixo nos Estados Unidos, quando ocorrem em um cenário sem recessão, eles costumam ser historicamente positivos para outros países, né? E principalmente até para mercados emergentes. E foi justamente isso que aconteceu em agosto.
né? Então a gente vê aqui no Brasil, do lado da direita, os ativos performando muito bem. Destaque, sem dúvida nenhuma, foi para a Bolsa, que subiu 6,3%. Mas a gente também viu aqui os juros futuros fechando, né? Porque juro mais baixo lá fora também abre espaço para o Banco Central derrubar juro aqui também, né? Então a gente teve bons desempenhos. Acho que aqui o destaque no campo dos juros foi esse IRFM, que segue os juros prefixados, que subiu 1,66% no mês. O real também seguiu a tendência global, se valorizou 3,1% no mês. Aqui, né, ele vem em segundo lugar aqui, depois do Ibovespa, e atingiu o maior nível no ano. Então, Pedro, nos últimos meses, acho que a gente pode dizer que o mercado doméstico está priorizando o quadro no exterior, né, que é construtivo, e talvez em menor grau, né, o que está acontecendo na macroeconomia do Brasil, né? Acho que também tem alguma atenção dos ativos de risco para a quadra eleitoral de 2026. Nesse sentido, o que seriam os riscos de uma reversão negativa para ativos de risco no Brasil? Seria, por exemplo, a inflação americana vir mais alta do que o esperado, ou o desemprego permanecer muito baixo? Esses são índices que poderiam gerar o contrário, ou seja, o juros americano não baixar na velocidade ou na intensidade que a gente está esperando? Eu acho que essa linha de raciocínio ela é muito boa, porque se a gente assume, né, que a Bolsa e os juros brasileiros estão seguindo muito mais as tendências que estão vindo de fora, né, provavelmente os riscos maiores que nós temos nos próximos meses são de alguma mudança nesse cenário positivo, né? Então, como você falou, acho que ah, o primeiro risco é realmente de uma desaceleração da economia americana mais forte do que o esperado, ou eventualmente até uma recessão, que hoje não está no preço, né? Mas eu acho que preocupa porque a gente tem uma desaceleração importante, tanto no mercado de trabalho americano como no mercado imobiliário. E o segundo risco seria uma reaceleração da inflação, né? Por exemplo, porque as tarifas comecem a ter algum efeito na inflação americana, né? Esse seria, vamos dizer, também um cenário negativo, porque impediria, né, o Banco Central americano de ser mais agressivo nos cortes de juros, né? Então, eu acho que esses dois fatores aí, acho que são importantes para monitorar em termos, né, de influência que eles podem ter aqui no Brasil. Perfeito. Agora, ainda assim, o que se tira disso é que o Brasil continua a reboque daquilo que vem de fora de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, é isso, certo? Sim, de forma geral, esse é o cenário que a gente está vendo, principalmente nesse ano. E nesse mês especificamente, a reboque de um excelente resultado, mas que vem a reboque de coisas que aconteceram mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Perfeito. Tá bom, obrigado. Então, indo agora para o desempenho dos superfundos, destaque positivo para o fundo de ações, que seguiu o Ibovespa. Em contrapartida, o fundo internacional foi penalizado pela queda do dólar, apesar de nós termos tido ganho nos ativos em moeda original, né? Então, o fundo acaba refletindo também a variação negativa do dólar. Mesmo assim, a gente teve resultados muito bons nos perfis, né? Todos acima do CDI no mês, que foi de 1,16%, e também muito acima do IPCA no mês, que foi negativo, né? Menos 0,11%. Então, a gente teve o fundo conservador subindo desculpa, o perfil conservador subindo 1,45%, o perfil balanceado 1,78% e o especialista
2,46% aqui, com uma excelente performance, que, aliás, é a melhor performance do ano também. Do lado direito, a gente vê os fundos de previdência, né? Mesmo cenário, né? Uma carteira diversificada que se aproveita desses momentos de mais otimismo. O fundo conservador com uma alta de 1,39% e o fundo balanceado de 1,65%. Acho que também vale dizer aqui, Pedro, que no ano, ou seja, de janeiro a agosto, todos os perfis de risco ficam ou em linha com o CDI ou acima, né? O perfil especialista está com um ganho de 10% contra um CDI acumulado, né, de janeiro a agosto de 9%. Entrando agora no fundo de renda fixa, o fundo subiu 1,13%, ele rende 98% do CDI no ano. Os fundos pré-fixado e inflação foram os destaques positivos e superaram seus respectivos benchmarks aqui, né? No caso do pré-fixado é o IRFM, que a gente viu no primeiro slide, e no caso do renda fixa inflação é o IMAB, que subiu 0,84%. Então, no geral, a gente tem um mercado de crédito que segue com um bom desempenho, mas o prêmio de risco que está expresso no spread que as boas empresas pagam, né, sobre o CDI ou sobre o IPCA, ah, esses spreads parecem que estão encontrando um piso, né? Assim, a percepção de risco diminuiu muito, eu diria até no último ano e meio, né? E com isso, esse prêmio de risco, né, que é pago pelas empresas também, diminuiu bastante. Então, com isso, a gente tem visto os gestores, né, a gente, inclusive, aqui também nas nossas alocações, mais conservadores nessa classe, menos porque o risco aumentou e mais porque em alguns nichos a gente acha que a recompensa, né, ou seja, o juro, já não é tão atrativo, ainda que seja para tomar um risco baixo. Indo agora para o fundo multimercado, o fundo subiu 1,05%, foi puxado pelas estratégias macro e carteira própria. As classes de crédito e liquidez também performaram bem aqui, um pouco acima do CDI. E a estratégia long e short foi o destaque negativo nesse mês. O que a gente ouve falar dos gestores multimercados, em termos de posições, são que eles ainda estão apostando a favor da queda da taxa de juros, tanto no Brasil quanto no mundo. Também estão moderadamente comprados em bolsa local, né? Quer dizer, ainda não estão com suas posições cheias, né? Nesse risco, mas estão entrando lentamente. Também estão apostando majoritariamente em posições contra o dólar, né, e a favor de diversas moedas no mundo, inclusive o real brasileiro. E também a gente ouve que muitos gestores têm posições compradas em ouro, que tem ido muito bem, né, no cenário internacional, e também vendidas em petróleo. Magali, quando você fala a favor da taxa de juros, isso quer dizer que eles compram juros esperando uma queda? É isso? Exato, quando eles estão aplicados nos juros, eles estão esperando uma queda ah, na taxa de juros, né? Então, tanto no Brasil quanto no mundo, né, nos Estados Unidos, essas são as posições majoritárias. Tanto que quando a gente vê alguma quebra dessa tendência, os multimercados tendem a performar mal, que foi o caso do mês passado, né? O mês passado, por exemplo, algumas dessas tendências não foram verdadeiras, né? Inclusive o dólar, né, que foi uma das posições que eu ah, mencionei aqui, que são majoritárias hoje nos fundos multimercados, né? Posições a favor do enfraquecimento do dólar. Então, quando você tem alguma quebra
dessa tendência. E eles andam juntos normalmente, né? Juro e dólar, né? Ah, então, normalmente você tem perda nas duas posições, né? Quando a quebra na tendência, e ganho também nas duas posições quando a tendência se confirma no mês, que foi o caso do mês de agosto. Perfeito, obrigado. Indo agora para o fundo de ações, a gente teve um mês muito bom, né? A bolsa se recuperando daquele tombo do mês passado. Dessa vez, ela foi impulsionada pela perspectiva de reinício do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. E a gente viu, em termos de setores, altas generalizadas. Talvez a gente possa destacar aqui os setores de utilidade pública, energia elétrica, né, principalmente. Setor financeiro também, consumo cíclico, saúde, todos esses setores foram muito bem. Do lado do fluxo, agosto foi relativamente estável, né? A gente viu uma entrada de 1,2 bilhões de dinheiro do exterior, foi muito concentrado na última semana. E no ano, o saldo de estrangeiros está positivo em 21,2 bilhões, ou seja, está fazendo preço esse ano na Bolsa Brasileira. Acho que aqui também vale destacar, Pedro, que a gente, né, teve esse desempenho de 6,08, muito parecido com o Ibovespa, né, porque levemente abaixo, mas em 12 meses a gente segue à frente do Ibovespa, em torno de 2 pontos percentuais, né? Aqui, nesse mês, a estratégia de long only Brasil, né, que são os fundos que realmente ficam majoritariamente comprados, né, em papéis da Bolsa, com uma performance muito boa, né? E o destaque negativo foi esse fundo de ações internacional, que até ficou com o resultado abaixo do S&P no mês, né, que é o seu índice de referência, pelo fato de que quem puxou o índice S&P nesse mês não foram as empresas de crescimento cujo foco é ah, que onde esse fundo tem o seu foco, e sim foram empresas menores, mais ligadas ao tema de valor, empresas pequenas e médias, na sua maioria. Mas, de uma maneira geral, um resultado muito bom, e com muita diversificação, né? Que é importante também para minimizar risco nessas carteiras. Indo agora para o fundo internacional, a gente teve uma queda de 0,31 no mês. Então, apesar de agosto ter sido esse mês de mais otimismo dos mercados globais, a gente teve a retração do dólar, né? Então, o dólar contra o real caiu 3,1%, mais precisamente 3,14%. E isso fez com que os ganhos que nós tivemos em moeda original, em bolsa, em renda fixa, em ouro, né, que também tem na nossa carteira, fossem basicamente mais do que anulados, né? A gente acabou aqui com uma pequena perda de 0,31%. É importante voltar a falar do internacional dessa vez, com os mesmos argumentos dos meses anteriores e com resultado no sentido oposto. A gente sempre pensou, e aliás você é uma grande advocacy, né, uma voz que promove o Fundo Internacional como uma complementação contracíclica da carteira que deveria estar em todos os clientes, em maior ou menor grau.
né? E esse é exatamente esse exemplo, ou seja, num mês onde os ativos de risco brasileiro dispararam, o nosso fundo internacional tem uma correlação negativa, ou seja, ele se comporta de forma oposta e puxa um pouco para baixo o total, mas ele dá a todo mundo que tem ele dentro da sua carteira justamente a possibilidade de funcionar exatamente ao contrário, quando é a bolsa que despenca, ele é que dispara para cima. Então, é um resultado esperado do Fundo Internacional, ele se comportou exatamente como a gente gostaria que ele se comportasse, e dentro desse cenário, ele até suavizou um pouco a sua queda, ou seja, um bom resultado dentro da construção de um portfólio equilibrado ao longo do tempo. Isso precisa ficar mais claro. E se você não tem fundo internacional, deveria ter. Vai dentro do aplicativo da Fiduc, faz o teu asset allocation, pede para o asset allocation, conversa com o seu planejador financeiro, mas é importante você ter esse ativo, essa classe de ativos dentro da sua carteira ao longo do tempo. Perfeito, Pedro. Falando agora de previdência, né, aqui na parte das carteiras, né, só queria chamar a atenção que nós fizemos uma reclassificação, simplesmente uma, uma quebra maior, né, das caixinhas, das diferentes estratégias. Antes, né, até o mês anterior, renda fixa pré-fixada aparecia aqui dentro de renda fixa CDI, e no intuito de dar um pouco mais de transparência, agora a gente está quebrando as, as porções em cada uma das rendas fixas, né? Seja renda fixa pré-fixada, renda fixa que está atrelada à inflação, né? Normalmente o IPCA, e renda fixa atrelada ao CDI, tá? Mas não houve nenhuma grande movimentação, né, nos pesos dessas caixinhas ao longo do mês. Então, isso vale aqui para os dois fundos. E a gente vê aqui, né, até mais, né, do que na visão anterior, como a gente tem uma carteira diversificada, né, que nos dois fundos, né, que combina aqui no caso do fundo conservador com pesos maiores para as classes de ativos mais conservadoras, né, como seria natural. Então, renda fixa com mais de 3/4 da alocação, ações Brasil e internacional em torno de 16% e multimercados representando 3%. Já aqui na carteira do Previdência Balanceado, a gente tem também uma boa exposição em renda fixa diversificada, mas também tem mais ações que o conservador, um pouco mais de multimercado e ainda uma alocação a fundo imobiliário que a gente não tem aqui no conservador. Entrando agora nos resultados do mês, né, a gente mostra aqui quais foram as maiores contribuições de cada fundo, da esquerda para a direita, né? Então a gente vê o retorno da classe de ativo, né? Quanto que foi o retorno médio dos ativos que nós temos em cada classe, na coluna azul escura, e quanto foi a atribuição, né? Ou seja, aqui considera tanto o retorno quanto o peso que cada classe tem na nossa carteira, né? Então a gente vê que a Ações Brasil foi o melhor tema, né, nesse mês. Muito bons desempenhos aqui também na renda fixa CDI, renda fixa inflação, multimercados. No imobiliário, aqui, né, que só aparece aqui desse lado, a gente também teve um desempenho aí também muito próximo do CDI. O que não funcionou nesse mês, assim como no fundo de ações, a gente já tinha falado, foi essa exposição a ações internacional, justamente porque parte dessa carteira aqui no Previdência não tem hedge contra a variação do dólar, né? Parte tem, a gente tem uma parte dessa carteira de ações internacionais que tem sim hedge contra o dólar e tem uma parte que não tem. Então a gente acaba com resultado positivo, mas um pouco mais contido dessa parte internacional. E com isso, Pedro, a gente conclui esse resumo aí das principais tendências e resultados do mês. Obrigado, Magali. Obrigado a todos vocês que se juntaram a nós. Mês que vem tem mais, estaremos aqui no Interi. Sempre converse com o seu planejador financeiro, ele tem um monte de outras informações para vocês e vocês se aproximam na construção desse portfólio.
A todos vocês, muito obrigado. Até mês que vem, Magali. Até mês que vem.